Muito bem, dona Claene. Não Bem, quero bom perguntar dia. antes de tu me dizer depende. Talvez eu diga depende. Guria, vai falar de pendentes, iluminação. Lustre de iluminação Lustre de mesa de jantar. Exatamente. A gente escolheu essa pauta porque teve uma ocasião, Regina, que nós falamos no programa sobre iluminação. E aí surgiu essa dúvida, algumas pessoas começaram a mandar e-mail perguntando, porque na ocasião a gente falou a respeito da altura do lustre na mesa. Ah, eu me lembro disso. Aham. Então é uma coisa assim interessante porque existe um padrão de iluminação para lustre em cima de mesa de jantar, que são 90 centímetros, só que esses 90 centímetros é um padrão que não possibilita a colocação de um grande vaso de vidro com flores. Não, e às vezes nem, por exemplo, um prato mais alto, enfim. E outra, às vezes atrapalha também Atrapalha a das pessoas. conversa, exatamente. Eu trouxe algumas imagens que estão passando na tela, inclusive a primeira imagem que passou era de um ambiente que vai não passar tem de novo, lustre, né? sim. Daqui a pouquinho tu já sabe. Então dá para o pessoal que está olhando perceber que em alguns lugares assim existe o lustre, né? E ele realmente ele é volumoso, ele está ali na altura padrão de 90 centímetros da mesa, só que são todas luminárias que têm bastante personalidade. Então elas fazem assim, são as vedetes da decoração, que nem o nosso batom, o nosso anel, o acessório. Os nossos brincos aqui exatamente, da Carol, os nossos brincos, que estamos todas de olho, né? São elementos assim que fazem bastante volume na decoração. Quando a pessoa tem esse desejo de então ter um centro de mesa maior, de colocar um vaso alto, a pessoa começa a imagem, ó, não tem lustre. Porque a dona da casa, na verdade tem, mas ele está lá no teto, assim, ele é de cristal, mas ele está preso lá no teto, ele não é pendente no caso. Eu tenho mania do pendente. O que eu ia te dizer, eu também tenho esse hábito bastante de usar o pendente, porque como tu viste, os amarelos, eles são bastante volumosos e eles também, eles assinam uma decoração. E algumas pessoas não gostam disso, algumas pessoas preferem poder usar um centro de mesa maior ou um vaso com flores. Aí eu recomendo então que ou use o mesmo lustre de cristal, esse do qual nós somos apaixonados, preso no teto, ou lustres menores como esse da última imagem que a gente viu, né? Essas imagens, Regina, são de projetos meus, então assim, se o pessoal que está nos assistindo não conseguiu ver e quiser dar uma olhada, me passa por um e-mail que eu envio as imagens sem problemas, tem no meu site também, para que a pessoa possa ter esse comparativo, porque na hora de decidir é muito complicado, assim. Mas eu vou decidir que eu quero um lustre pendurado a 90 centímetros. Aí a pessoa compra um lustre, pendura e não gosta. E tem uma outra coisa que eu te perguntar, essa questão, por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu preciso usar um. Mas dependendo do espaço, ela pode usar dois? Pode, porque isso é outra coisa que virou moda agora na arquitetura de interiores, assim, a repetição dos objetos. Então, de repente, tu vai num evento de arquitetura e decoração, tu encontra lá uma mesa de jantar com 2 metros de comprimento, com 6 lustrezinhos desse tamanho. Isso é uma tendência atual agora de se usar vários lustres pequenininhos ou 2 grandes, como a gente viu na imagem, aquele dos amarelos, que era uma mesa longa de 2,5 metros, um em cada ponta. Ou esses que são, esses de cristal, que são longilíneos, que tu consegue colocar 2 de 90 ou 2 de 1 metro, para que ele cubra toda a extensão da mesa. Isso pode, na verdade, isso agora, a resposta para ti não é depende. A resposta para ti é pode tudo. Assim como na moda, tá tudo muito misturado. Então agora eu vou te pegar, quer ver? A decoração pode também. Adriano Sescani perguntou lá de cima assim, pergunta para ela se pode usar 2 pendentes na mesma sala. 2 pendentes na mesma sala, a gente dificilmente tipo, um na sala, usa. outro no jantar. Depende do tamanho. Viu, Adriana? Sabia que tu ia provocar isso, gente. Não. Depende do tamanho do ambiente. Por exemplo, se for um ambiente como esse nosso aqui, ali tiver uma mesa de jantar, o ideal é que se tenha um pendente, porque o ambiente não é muito generoso. Aqui nós só não temos onde pendurar o pendente, entendeu? Mas ok, exatamente. A gente pode conseguir. Isso é bobagem. Mas a gente pode colocar um outro pendente como luminária lateral, ali onde está essa luminária nossa, que é uma coluna. Poderia ser usado um outro pendente que faz ou não um conjuntinho com aquele, mais baixo, na altura de um abajur. Aí sim, pode. E essa iluminação que vai na mesa de jantar, quer dizer, ela tem que ser uma luz mais baixa ou o contrário? Ela tem que clarear bem para a gente ver os pratos? Puxa vida, daí vem de novo a resposta, depende. Que isso... Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cartaz e aí eu coloco assim, depende. Depende. Quando ela falar, eu já sei. É que assim, ó, Regina, a intensidade de luz, ela muda de pessoa para pessoa. Daí eu vou entrar na área do doutor Juliano, né? Falar sobre a intensidade de iluminação, intensidade de luz do olhar, que é ligado à medicina, no caso, à medicina oftálmica. Cada pessoa tem uma capacidade de suportar ou não a luz.
Algumas pessoas precisam de escuridão total para dormir, assim como algumas pessoas precisam de bastante luz para enxergar, e não quer dizer que a pessoa está cega ou precisa de óculos. Então, realmente, eu, no meu caso, que gosto de bastante luz e preciso de bastante luz, eu coloco realmente lustres, quando é para mim, com bastante intensidade para enxergar tudo muito bem enxergado. Tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que gostam de menos luz, e aí eu recomendo sempre que a pessoa compre uma luminária ou um lustre, no caso um pendente para mesa de jantar, que possa ser dimerizável, que possa ser usado um dimmer, que é aquele artefato que tu regula a intensidade de luz. Então, se a pessoa não tem muita capacidade para suportar a iluminação, se ela usar o dimmer, ela consegue ter esse lustre bacana, que às vezes tem 8 pontas, 8 lâmpadas, que iluminam horrores e a pessoa não pode ter porque a intensidade é muito grande. Por último, para encerrar, que o Adriano já me falou, mas vamos ter que falar da conta de luz, né? Por exemplo, se tem muita luz nesse pendente. Muita luz nesse pendente, se for de LED. Muito caro agora. Não, é que a gente está na geração LED agora. A geração LED é uma iluminação realmente mais econômica no final do mês. E outra recomendação também que eu dou, que é onde eu acho que reside a nossa baita ajuda de hoje, é as pessoas que querem ter um grande lustre com várias arestas, com várias lâmpadas e que a intensidade é muito grande e que não tem condições de colocar o dimmer, porque depende de um retorno que não passa dentro dos caninhos. Troca a lâmpada por uma 220 se a voltagem for 110. Porque daí a iluminação é menor, a intensidade de luminância da lâmpada é menor e a pessoa economiza ainda. Olha só, ninguém tá vendo, Adriano? E o custo, além de tudo isso, reduz. E se a pessoa vive numa cidade que a intensidade já é 220, ela escolhe uma lâmpada, então, com menos wattagem do que é especificada na luminária. Nunca maior, porque ela acaba estourando a fiação, sempre menor. Muito obrigada, não sei. Por nada, eu que agradeço. A Claiane também é cultura, tá, gente? Sim. Obrigada. E economia, né? Dá bem, de né? luz, menor.